Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma Tinderela. Eu sou a Aline. E eu sou a Camila. E o episódio de hoje é Sexo, Intimidade e Desejos Femininos, onde a gente trouxe de novo a Nayara. A Nayara é psicóloga clínica formada pela UFSCar há 25 anos, especialista em psicologia clínica pela IAC Camp e a UFSCar, terapeuta de casais especializada em sexologia. Ela atende presencialmente ou online, oferecendo suporte para uma vida com afeto e experiências que tenham sentido no processo individual ou de casal. Bem-vinda, Nayara. Muito obrigada. Estou feliz aqui de estar de volta com vocês. Obrigada, Nara. Hoje a gente vai falar de um tema que... A baixaria começou. A gente precisa da sexóloga agora, porque a gente queria saber muito em relação ao porquê as mulheres traem. Qual é a questão aí por trás da traição da mulher? O que elas procuram fora? Por que esse impulso de trair? Então, historicamente, a gente sabe que os homens sempre traíram mais do que as mulheres, né? Culturalmente, historicamente, até porque o homem, ele tem sempre um álibi, né? Ele tá precisando, é sempre uma conversinha nesse nível. E a mulher, ela sempre foi, assim, desmascarada, ridicularizada, né? Enfim, ficava ao lado ali do meio social se ela assumisse um processo de traição ou até de separação, né, de divórcio na época um pouquinho mais para trás, né. Então hoje quando a gente fala por que as mulheres traem, primeiro, não vamos criar uma regra, vamos entender que tem várias contingências, né. Antes de qualquer coisa, essa mulher precisa saber o que é importante para ela, quais são os valores dela, em que ela acredita. Outro ponto, que são as fases da vida, né? Então, às vezes, a mulher, as crianças acabaram de crescer, estão numa outra sintonia, ela está num momento profissional, até fisicamente bem com ela mesma, né? E passa por um processo, como eu coloquei no outro, até de maneira mais irracional, mais impulsiva. Então, assim, ó, a mulher saber o porquê, né, quais são os reforçadores e a importância desse processo de traição na vida dela, já faz todo sentido para ela lidar com as consequências, sejam consequências prazerosas e boas ou aversivas, como de repente o fim de um relacionamento que tem uma estabilidade, né? Mas esse start do procurar algo fora seria decorrente de algo que falta dentro da relação? Ou só mesmo pela aventurinha? Resposta de psicóloga, depende. Depende do caso. Né? Depende, né? Às vezes a mulher tem consciência de que isso é importante para ela nesse momento e a gente não sabe qual que é o contrato da relação. Como é que foi esse combinado? Né? A gente não sabe se ela também passa por situações aversivas, de pouco cuidado, de pouco contato. Ou, às vezes, tem um bom relacionamento. Existem sexólogos que têm trabalhado essa questão. A Regina Navarro Lins, a Ana Canosa, eles falam muito sobre essa questão. Assim, não necessariamente está ruim o seu relacionamento. Você tem uma relação boa, você tem afeto, você tem amizade, você tem vínculo, você tem filhos, família. Você tem até um tempo com a sua parceria. Mas, em um determinado momento, ela percebe que faz sentido para ela ter uma aventura, ter um momento ali diferente de sedução, de prazer, né? Então, eu não estou aqui para julgar, mas estou aqui para analisar a função desse comportamento na vida dessa mulher. Então, só a gente jogar na conta de que é porque ela tá triste, tá mal, isso aí é lá atrás, lá em 1980. Hoje, a gente percebe, observa um comportamento da mulher muito mais de cuidado para com ela, para com o prazer dela. Não estou falando aqui, gente, se isso é certo ou se é errado, né? Isso vai depender da maneira, das escolhas dela e das consequências para a vida dela. Ai, eu ia ser bem... Aí do homem, né? E depende do homem. Não, eu não julgo ninguém, né? Eu acho que cada um faz o que deve, né, fazer da sua vida. Mas eu, particularmente, teve momentos na minha vida que eu traí e eu não me arrependo. Nenhum momento, sabe? Também nunca fiz muita força para esconder as traições quando aconteciam, tá? Mas eu achava, naquele momento que eu tava fazendo algo certo,
porque eu olhava pro lado e apesar de gostar do meu parceiro, tudo, a gente ter uma relação bacana, eu sentia que ele não era fiel a mim. Eu tinha certeza que aquela praga lá atraía também. Eu pensava Você assim... já tinha um álibi ali, né? Eu já fazia as contas, né? Devo estar sendo corno, então vou dar um chifre também pra dar uma equilibrada ali. Tá? Cada um fica com seus galhos ali na sua cabeça decorando e tá tudo certo. Porque eu acho que daí, nesse caso, chumbo trocado não dói. É quase nesse uma... sentido que eu queria Tipo, falar, depende uma do homem, pessoa- porque chumbo trocado não É dói. quase uma relação que o aberta sem ter a caco. conversa da relação aberta, né? Eu vamos. sou totalmente contra esse negócio, sabe? Pra mim, eu acho que a galera tudo devia abrir as relações, tá? Porque é um tal de chifre pra cá e pra lá. E é verdade. E aí, às vezes, vale mais a pena tu chegar e dizer, olha, eu não me encaixo na monogamia. A gente né, vive um- aquele ranking lá de quem tinha mais relacionamento aberto daquele aplicativo. Lembra que Florianópolis coordenava o Gente, Florianópolis ganhou, cidade no dos ranking, conservadores. o ranking de cidade do Brasil com o maior número de pessoas vivendo na não monogamia. Não monogamia. E, gente, assim, ó, eu acho que aí a gente quebra um pouco essa hipocrisia, né? E a mulher, hipocrisia, né? ela é muito mais fiel ao que ela pensa, ao que ela sente, né? O homem, ele aprendeu a ter máscaras, né? Então tem essa diferença também do comportamento da mulher e do homem. Até porque, por exemplo, o homem quer trair e quer uma mulher que seja fiel. Ele não quer a mulher dele andando com todo mundo, Não. né? Só de um lado, ou aberto O só de um lado. relacionamento aberto só pra ele. Exato. Pra minha mulher é totalmente fechado. Sim. É, eu vejo isso, é uma hipocrisia, sabe? E uma coisa desmedida, né? Pra mim, ok, porque tá bom, porque eu quero sair e me divertir, porque o arroz com feijão todo dia tá cansativo. Só que, por outro lado, daí não quer deixar a esposa também fazer uma feira fora. E sabe, assim, ó, tem um outro... se a gente olhar numa outra perspectiva, eu acho que você trouxe aqui no começo, é assim, ó, como é que a gente lida com as nossas dificuldades, né? A gente está sem tempo para ficar junto, ou está muito cansativo, tua vida profissional de um ou do outro está muito puxada, a gente está com um problema com o filho, ou um problema financeiro, então a gente vai para escapes, geralmente que são mais fáceis. E os casais, eles se unem muito em momentos de vulnerabilidade. A vulnerabilidade traz intimidade. Então, quanto mais eu me vulnerabilizo para o outro, eu chego e falo, olha, foi muito difícil no meu trabalho, tô com medo de perder o emprego, né? Ou, nossa, fui chamada na escola, a gente vai precisar lá dar uma olhada no nosso filho. Ou, esse mês a gente fechou de novo no vermelho. Quer dizer assim, conversar sobre situações que são difíceis, ou perdi o desejo por você, o que a gente pode fazer, ou pós-parto. Então, assim, não se fala nisso. Então, é mais fácil eu ter um plano B, né? E, na verdade, a gente fortalece a relação quando a gente traz essa vulnerabilidade e cria essa intimidade. Basicamente, o caminho é a comunicação. Sim, olhando numa outra perspectiva. Vocês viram que vocês perguntaram do prazer da mulher e eu coloquei essa primeira questão que não necessariamente é só por uma situação B que ela vai trair. Às vezes é mais pela fantasia que ela tem, pelo momento de desejo, de sedução, de conquista. Mas existe também uma situação em que os casais se desconectam porque eles não falam das suas vulnerabilidades e dores. Mas sabe que eu já vi caso de traição salvar relacionamento? Sabia? De uma mulher... Então, de mulher que, tipo, procurou fora, se iludiu. Se iludiu, né? E aí se envolveu com um cara, era uma coisa bem, assim, carnal, né? Só mesmo, assim, desejo ali. E depois que ela conheceu o cara, se envolveu, viu como é que era o tratamento, foi tratada de tal forma por aquela pessoa que ela valorizou o marido. Então, ó, sexo, eu tava lembrando aqui, né? Tem pessoas que falam que sexo é o brinquedo do adulto. Então tem que ter fantasia, tem que ter desejo, tem que ter sedução, tem que ter um tanto de coisa que no cotidiano você vai perdendo. Isso e é eu acho que foi o que difícil. aconteceu. Exatamente. Casado há muito tempo, caiu na rotina, apareceu um cara ali, né, na época que encantou ela e deu em cima, e eles estavam com um casamento meio fragilizado. E aí ela meio que acabou se envolvendo, sabe? E aí, assim, ó, dentro do tipo de terapia de casal que eu trabalho, que é o modelo IBCT, Terapia Comportamental Integrativa de Casal, um dos pontos que a gente não faz a terapia de casal, que é contraindicado, é quando tem traição em curso ou
Ó, né? babado. E aí, a gente começou em supervisão, em grupos de terapeutas, a gente começou a questionar um pouco. Peraí, traz esse casal aqui, vamos sentir esse casal que tá cheio de mágoa. Sim. E eu tenho tido, assim, excelentes resultados. É? Assim, da pessoa conseguir, por exemplo, vamos imaginar que o João traiu a Maria, né? Começa com essas brincadeirinhas de curtir tudo quanto é mulher, vai no embalo, e aí tem variáveis lá atrás que fizeram com que ele assumisse esse comportamento. Então, o João vai aprender a escutar a dor da Maria. Entendi. O João tá ali na terapia, escutando a dor da Maria e lidando com essas mágoas. E a Maria também tá tendo a oportunidade de escutar esse João falar, né, do quanto tá arrependido. E é uma sessão que é tensa. Então, ninguém fica ali na terapia de casal. Não, eu vou pagar a terapia de casal, que é um investimento alto. E nem fica ali 50 minutos, entendeu? Sendo cozinhado, se eles não estão a fim de trabalhar essa relação. Entendi. Então, eu tenho bons prognósticos, claro que não é uma regra, não existe pesquisa feita para falar, mas prognósticos muito positivos da gente trabalhar a questão da dor, da mágoa, da traição no casal, na terapia Eu já de casal. perdoei uma traição. Será que o Neymar faz terapia, então? Olha, a Bruna deve fazer, né? Pra ter que lidar com tudo aquilo ali. Ele, eu não sei se faz pelo comportamento dele, mas ela parece uma pessoa, assim, que tá com a terapia em dia. Porque assim, ó, manter o casamento é uma decisão. Então, quem tá na mágoa, ela vai falar uma ou ele 2, 3, 4 vezes, mas também vai aprender a ter um cuidado na hora de falar, porque também vai trabalhar na terapia individual. Porque não adianta nada eu trazer isso como um chumbão trocado e virar uma relação de controle contra controle. Isso acontece muito e a gente tem que ter cuidado com isso, porque daí isso aí não é casamento. Isso aí é uma relação até violenta, né? E o permanecer depois da traição também, com aquela mágoa gigantesca, sem discutir o assunto, né? Com aquele elefante branco no meio da sala. Como é que faz o casamento? Como é que segue um casamento? Ele também deve ser muito ruim, né? Quando a gente trabalha a história do casal, volta, como é que vocês se conheceram? O que se admira um no outro? Eles vão percebendo que, às vezes, não vamos generalizar, mas eles vão percebendo que tem situações em que, poxa vida, nós nos conhecemos, a gente construiu um negócio, nós construímos uma vida junto. Nós conquistamos, nós cuidamos de um filho ou de uma filha que está fazendo faculdade. Nós conseguimos construir a nossa casa, nós sempre fomos muito amigos, sempre passeamos, nos divertimos. Então assim, será que vale a pena a gente entrar num embate, querer a separação a todo custo, quando eu olho para minha história e vejo que é uma história bonita? Que é uma história que tem um monte de memória afetiva intensa e importante, né? Eu concordo. Eu concordo de olhar para isso e ponderar, porque não pode uma noite, um deslize, uma situação, né, também ter um peso muito maior do que toda essa história. Eu sei que cada pessoa se sente de um jeito, né? Algumas pessoas nunca vão conseguir lidar com o fato da traição, mas eu fico realmente fazendo essa conta que tu colocou aí. Tu constrói uma vida inteira com uma pessoa. E num tropeço dela ali, né? Tipo, ela simplesmente não serve mais, ela se torna uma pessoa horrível por conta daquele... Sendo que é um ser humano que pode, a gente, né? Tá suscetível a erros. E deixa eu acontecer. falar uma coisinha pra vocês, ó. Eu sempre coloco isso em terapia. Uma coisa é ter exatamente esse exemplo que você falou. A outra coisa é você ter uma parceria que você sabe que é desvio de caráter. Tipo, entendi. Como que é? A relação aberta só tá pra um lado. É uma muleta, né? Entendeu? Eu quero ter um relacionamento aberto. E geralmente são pessoas poderosas. São pessoas ou que são ricas, ou muito bonitas. O meu era Normalmente é pobre, assim, né? O meu era pobre, burro e feio. Tinha algum poder de sedução aí. O cabelo. E pode ser. Ah, sim, o cabelo. O cabelo. Tinha algum poder de sedução, né? Ai, sim. Mas dentro desse contexto que a gente tá falando, cara de pau. Dentro desse contexto que a gente tá falando, assim, ó. Por quê? Porque assim, eu faço um vínculo com alguém que eu gosto. A gente constrói esse vínculo. E aí, de repente, eu posso várias coisas e o outro, eu tô sendo desleal.
Sim. Não é nem infiel, Mas sabe? aí, É deslealdade. Como que é essa questão ali na terapia de casal mesmo, né? Tu detecta que o cara, ele é um mau caráter. Ele não fica na terapia. Não fica? Imagina, eles não aguentam. É isso que eu queria saber. Quarta sessão tá dando fim. Imagina, não Vem fica. ela sozinha tentar lidar com os problemas dela mesmo, o cara não vem, é isso? Não, assim, começa a terapia de casal para esses casos é tipo salvação. Não, eu não posso me separar. Às vezes é um livramento Né? pra ela, né? Exatamente, assim, eu não posso me separar. Eu já tive até outras situações da mulher ter um outro perfil de trair e de trair dentro desse contexto de não abrir mão desse momento para poder, né? E aí, assim, vai a primeira, vai a segunda, na quarta, quinta sessão a coisa não anda, porque não tem integridade, não tem lealdade, entendeu? É muito aversivo você estar ao lado de uma pessoa que é sua terapeuta, é terapeuta dos dois, e que vai fazer perguntas difíceis. Então, não se sustenta. E aí o cara desiste da terapia? Qual que é o desfecho daí disso? Eles... depende, né? Mas assim... Depende do Eles caso. chegam a terminar? Ai, que ótimo. Fico feliz assim. Muitas Fico vezes, triste sim. em saber se, tipo, por exemplo, ele desiste, ela ainda continua com esse cara. Ou o que acontece, às vezes, é a gente encaminhar para terapia individual. A pessoa que está mais fragilizada, entendeu? Né? Porque, a não ser que tenha um grau de sociopatia, assim, a pessoa seja muito manipuladora. Mas as máscaras caem, assim, no processo de psicoterapia de casal. Olha só. Ai, olha, eu queria ser uma mosquinha pra ficar assistindo essas... Gente, eu adoro, deve eu acho ser, o máximo. assim, né? Eu acho que eu não teria ética profissional, porque a vontade que eu teria de chamar um cara desse pra um canto, olha só, eu vou avisar ela que tu é um... Eu ia falar palavrão agora, mas... Não pode. Não pode, mas assim, né? Em outros termos, você é um homem sem caráter, você é podre por dentro, mais sujo do que pau de galinheiro, sabe? Ó, deixa eu te falar. Não pode, né? A questão é a seguinte, ó, você faz determinadas perguntas que, de novo, a não resposta já é uma resposta. E Ou a ela resposta vai muito sentir. embasbacada já vai fazendo sentido ali pro outro que tá escutando. Na terapia de casal, você escuta bem. Porque se eles começam numa linha de julgamento, para tudo, um de cada vez. E vamos prestar atenção na fala do outro. Vamos respeitar com dignidade a fala do outro. Começou com cara esquisita, com bufar, então vamos encerrar a sessão, regula emocionalmente, na próxima a gente volta e você vai escutá-la ou vai escutá-lo. Então essa escuta do outro já vai fazendo com que eles mesmos vão se percebendo se querem manter a relação ou não. Pra mim, eu ia começar com aquela tromba de meio metro. Ela a já Nara ia encerrar no mandou eu sair da início. sala. A Nara vai chamar o cara e falar assim, o problema é ela, tá? Ia ganhar o encaminhamento pro individual. psiquiatra. Não, você ia querer falar, você ia ver, você ia se sentir à vontade para falar. Eu nunca fiz, mas morro de vontade de Você ter. não precisa, Um dia Preciso, aqui, mas ó, eu me arrependo de lá atrás não ter procurado, sabe? Na época, quando eu tive problema em relacionamento, ele foi sozinho. E aí, porque eu achava que era com ele o problema, né? Daí ele foi. Só que daí ele chegava lá no psicólogo, contava a versão dele dos fatos, e aí aquela terapia não tava funcionando. Aí um dia eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu acho que isso não tá funcionando, porque o outro tá contando alguma coisa errada pra ele, tu não tá contando o que tá acontecendo, né? Tu tá distorcendo fatos, tem alguma coisa errada. Porque daí eu perguntava, tá, e como é que foi? Tá, e o que ele disse em relação a isso, aquilo? Aí ele falava umas coisas, eu digo, não pode ser, e era um psicólogo homem. Eu disse, olha, eu acho que a gente deveria ir juntos nele, porque não tá batendo essas informações. Aí o cara disse que não atendia casal. Aí quando eu quis levar ele para um de casal, aí ele não quis ir. Porque ele já tinha começado. Mas não é, porque ele já era a pessoa que era, entendeu? Então, assim, imagina se a gente fosse para um de casal, é o que a Nara acabou de falar, a máscara ia cair. E, na verdade, assim, às vezes a gente convida a parceria para vir. Então, quando você percebe que não tá caindo legal aquele relato, que tá esquisito aquele relato, isso é um pouco o expertise do psicoterapeuta. Assim, o tempo de trabalho, você vai percebendo que uma coisa não casa com a outra. Então, o que você acha da sua parceria, sua esposa, o seu marido, vir um dia como convidado para a gente conversar um pouco? Ah, mas então, eu acho que se isso aconteceu, ele arrumou alguma desculpa para não ter que me levar. É, porque a conversa lá não bate, tinha nem pé nem cabeça, sabe? Mas enfim, né?
Agora também. Então, chegamos ao fim de mais um bate-papo. Obrigada, Nara. E aí, Tinderela? Já passou por uma traição? Já traiu ou foi traída? Conta pra gente. Manda sua história pra nós.